Oi, tudo bem? Esse é o Papo Católico. Eu quero recomendar para você hoje três livros espetaculares de espiritualidade católica. Três livros que vão elevar a sua espiritualidade, a sua intimidade com Deus a um novo patamar. E são três livros espetaculares, três clássicos católicos. Claro que existem muitos outros, mas eu particularmente gosto muito desses três livros que eu vou apresentar para você aqui e que são livros que venderam milhares de cópias. O primeiro livro é esse aqui, ó, Cristo Minha Vida, da Paulinas. Agora ele tem uma capa mais bonitinha. Ele tinha uma capa meio medonha, assim, que era uma capa laranja e preta. Uma capa tão feia que não condizia com o conteúdo belíssimo do livro. Agora eles deram uma melhoradinha. Esse livro já tem 45 edições e vendeu milhares de cópias. O autor se chama Clarence Joseph Ensler, que viveu de 1910 a 1976. Ele é conhecido por vários clássicos, vários livros que ele escreveu, mas de longe, Cristo Minha Vida é o melhor livro. Ele foi do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, de 1937 a 1972, e era um político muito respeitado, muito católico, muito cristão. Ele escreveu vários artigos em várias revistas de grande alcance, inclusive a revista Ave Maria. Ele conseguiu seu doutorado na Universidade Católica da América e foi diácono na Arquidiocese de Washington. Esse livro é fabuloso, sabe por quê? Porque ele escreveu em primeira pessoa, é como se Deus falasse com a gente, como se Jesus falasse com a gente. Muita gente pergunta, qual é a vontade de Deus na minha vida? O que Deus quer da minha vida? Esse livro aqui, sem exagero, ele causou uma grande transformação na minha vida. Eu fazia muitas coisas que eu julgava que eram corretas, e esse livro me trouxe o equilíbrio, me trouxe a temperança extraordinária. Por exemplo, às vezes eu achava que era correto passar a noite em oração e vigília e ter que trabalhar outro dia. E esse livro disse, não, cada coisa tem o seu momento. Eu vou ler algumas passagens para você aqui, abrindo aleatoriamente, né? Que você vai ver muito interessante, como se Deus estivesse falando com a gente. É tão sagrada a liberdade de tua vontade que nem eu mesmo vou me sobrepor a ela. Olha que legal. Assim como o fogo queima, se pões a mão na chama, assim o pecado traz necessariamente pena e sofrimento. Então, ele fala aqui de pureza de intenção, ele fala aceitar a sua posição na vida, ele fala o que fazer no sofrimento, ele fala como confiar em Deus, como ter paz interior, ele fala de coisas extraordinárias. Na verdade, ele faz uma sequência do Evangelho, a base do livro é o Evangelho, mas é muito bacana porque, de novo, é em primeira pessoa, é Deus falando para a gente. É muito tocante, o cara foi inspirado pelo Espírito Santo, é um livro fenomenal que você encontra novo e usado na internet, é muito fácil de achar. Eu vi em sebos já esse livro com a capa antiga sendo vendido a R$5, R$7, é um livro sensacional, vale a pena você adquirir. E na versão nova tem audiobook, para você escutar no carro, no computador, para quem tem preguiça de ler. O segundo livro é um livro mais antigo ainda, e a capinha também deixa a desejar, né? Normalmente as capas católicas não são muito boas. Esse aqui é o Imitação de Cristo. Imitação de Cristo é um devocional de Thomas de Kempis, que o pessoal acha que era um sacerdote alemão. É ele que assina a maior parte dos capítulos do livro. Essa obra, acredite, é do século XV e nunca foi tão atual. Essa obra foi livro de cabeceira de alguns santos, por exemplo, Santo Inácio de Loyola. E é muito legal porque são manuscritos, né? E também são muito coisas práticas para o dia a dia, né? Por exemplo, fala aqui de obras realizadas por caridade, fala como adquirir a paz interior, como crescer nas virtudes, então, do desejo da vida eterna, falam coisas assim, se Deus, só em Deus devemos pôr a nossa esperança e confiança. Então, ele, de fato, é extraordinário, é do 15º século, é um livro, assim, espetacular, sinceramente, espetacular. O autor nasceu em 1380,
perto da Colônia, né, aquela cidade onde tem uma igreja fabulosa, e faleceu em 1471 no mosteiro de Santa Inês. Já aos 12 anos de idade, ele foi para uma escola na Holanda estudar. E durante os seus escritos, ele revelou que tinha já muito talento para a escrita. Então, Imitação de Cristo, olha, é um devocional extraordinário, é um formador de santos. Chegou-se até a abrir um processo de canonização de Thomas de Kempis, né, em que não foi levado adiante porque o corpo dele não estava incorruptível. Então, chegou até a ser cotado para ser beatificado e canonizado. E o último livro, eu tenho, mas não achei aqui para mostrar para vocês, mas eu tenho, já li, é o livro Moradas ou Castelo Interior. Esse já é um pouquinho mais novo, não é do 15º século, é do 16º século. E foi escrito por nada mais, nada menos que uma santa, Santa Teresa de Ávila, doutora da igreja. Então, a igreja católica tem os doutores, né, aqueles que professam a fé e são formadores de confiança da fé católica. Ela é uma das poucas mulheres doutora da igreja. E ela era muito íntima de Jesus, ela tinha locuções interiores de Jesus, ela teve experiências místicas extraordinárias, reformou o Carmelo na época, foi amiga de um outro grande santo que passou e que publicou sobre a noite escura. Então, Santa Teresa d'Ávila escreveu essa obra em 1577 como um guia para desenvolvimento espiritual através do trabalho e da oração. E por isso essa obra também é muito atual, porque nós temos essas duas possibilidades, trabalho e oração. Para quem conheceu Ávila, o livro começa a fazer todo sentido, porque fala das moradas e dos níveis do castelo interior, né? Ela fala que existe aquele muro mais externo e existem níveis de intimidade, onde você vai entrando no castelo. Esse castelo interior é a alma para Santa Teresa. Então ela fala dos 7 níveis de intimidade que a pessoa pode ter com Deus, e como a maioria das pessoas não passa do 2º, 3º nível, né? São 7 níveis de intimidade e de santidade. Esse tem uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, um pouquinho mais difícil. Então eu diria que o Cristo Minha Vida, para quem está começando na fé, você vai se maravilhar, você vai aprender muito num livro só. Está começando agora na fé católica, vai para o Cristo Minha Vida. O Imitação de Cristo é já para quem está um pouquinho na caminhada, quem está começando vai entender, mas a linguagem é um pouquinho mais... não é difícil, mas é um pouquinho mais difícil que o Cristo Minha Vida. E finalmente, o Moradas tem uma linguagem um pouquinho mais curta, um pouquinho mais de difícil entendimento, tá? Mas estão aí os 3 livros, né? Cristo Minha Vida, Imitação de Cristo e o Moradas, Castelo Interior de Santa Teresa de Ávila. Os 3 se acham no Google, os 3 se acham na Amazon. Muitos deles você acha em PDF grátis para você ler no seu leitor, aí ler no teu celular de maneira grátis, tá? Então não perca, é só digitar no Google e pesquisar. Beleza? Gostou? Deixe o seu joinha aí, se inscreva no nosso canal, pode divulgar isso para ajudar a evangelizar as pessoas e que as pessoas tenham e conheçam uma boa leitura. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.